Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 17 de julho, vamos pro último giro jurídico da semana. O Brasil reage às tarifas impostas pelos Estados Unidos e o STJ decide sobre restituição e nova cirurgia em caso de erro odontológico. Também vamos falar de reajuste em plano de saúde empresarial com características de falso coletivo e do debate no TSE sobre o acesso ao acervo jornalístico da Agência Brasil durante o período eleitoral. No Destaque Lolérer, o STJ fixa tese sobre a prova de desemprego para a prorrogação do período de graça previdenciária. E na análise de hoje, o tema é como normas internas bem estruturadas podem produzir efeitos jurídicos concretos dentro das empresas. Sem mais delongas, café na mão, fone no ouvido, bora entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil. Agora, pessoal, a gente abriu um espaço para a participação da doutora Kelly Viana, advogada do escritório KASV, com atuação em direito empresarial. Ela vai comentar um tema relevante para as relações de trabalho e para o ambiente empresarial, a pejotização. O mundo empresarial inteiro está aguardando a definição do tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da pejotização. E existe uma expectativa muito grande, porque muita gente entendeu que o STF já teria decidido essa discussão, mas na verdade, não. O mérito ainda não foi julgado. O que aconteceu recentemente foi uma mudança importante na tramitação dos processos. Antes, eles estavam suspensos desde a primeira instância. Agora, esses processos voltam a andar normalmente. A instrução pode ser concluída, as provas podem ser produzidas, a sentença pode ser proferida e o processo pode, inclusive, ser julgado pelo TRT. A diferença é que depois da publicação do acórdão no TRT, o processo fica sobrestado novamente, sem seguir para o TST, aguardando o julgamento definitivo da tese no Supremo. Então, hoje nós temos um cenário de retomada dos processos, mas ainda sem uma definição sobre o mérito. O STF ainda vai dizer quais são os critérios que diferenciam uma contratação empresarial legítima de uma tentativa de fraudar uma relação de emprego. E essa talvez seja uma das decisões mais aguardadas dos últimos anos, porque o impacto dela será enorme para empresas profissionais e para toda a justiça do trabalho. E essa participação conta com o apoio institucional do escritório KASV, apoiador da Loléria. O escritório é formado pelas sócias fundadoras Kelly Viana, com atuação em direito societário, Gilmara Tailana, na área trabalhista, e Joara Dias, nas áreas tributária e de recuperação de crédito. Agradecemos a doutora Kelly Viana pela participação. Vamos então para o giro jurídico. O governo brasileiro repudiou a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 25% sobre produtos vindos do Brasil com vigência a partir do dia 22, com base em investigações do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos. Em nota, a presidência afirmou que não reconhece a legitimidade das apurações por falta de amparo nas regras multilaterais de comércio e disse que acionará imediatamente instrumentos da Lei de Reciprocidade e o mecanismo de solução de controvérsias da OMC. O governo também classificou como descabidas as alegações contra o PIX, a regulação de plataformas digitais e a política ambiental brasileira. A nota cita ainda que em audiências públicas do STR, a maioria das manifestações foi contrária ao tarifaço e afirma que o Brasil adotará medidas para proteger setores afetados, empregos e a capacidade produtiva nacional. A terceira turma do STJ reformou decisão do TJRJ para afastar a obrigação de 2 cirurgiões dentistas custearem nova cirurgia a um paciente que já havia obtido a restituição do valor pago por procedimento odontológico. O paciente alegava ter ficado com assimetria facial após cirurgia ortognática, e o Tribunal Estadual havia condenado os profissionais à devolução do valor, ao custeio de nova cirurgia e ao pagamento de danos morais e estéticos. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, manteve a responsabilidade
responsabilidade civil reconhecida na origem, mas explicou que, diante do inadimplemento absoluto, o credor pode escolher entre exigir o equivalente da prestação ou resolver o contrato, com restituição do que pagou. Como o paciente optou pela resolução com devolução integral, não poderia exigir também nova cirurgia custeada pelos profissionais, sob pena de enriquecimento sem causa. A segunda vara civil da capital do Rio reconheceu a existência de falso coletivo em contrato empresarial do Bradesco Saúde com apenas 7 beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar, e determinou a revisão das mensalidades. O juiz Tiago Chaves afastou os reajustes unilaterais por sinistralidade e mandou aplicar os índices anuais autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. A sentença aplicou o Código de Defesa do Consumidor e citou o entendimento do STJ sobre contratos coletivos atípicos com menos de 10 beneficiários. O juízo também concluiu que a operadora não comprovou de forma transparente a memória de cálculo dos reajustes discutidos. O Bradesco Saúde deverá devolver de forma simples os valores cobrados a mais nos 3 anos anteriores ao ajuizamento, com preservação do reajuste por faixa etária previsto no contrato. A decisão é de primeiro grau e cabe recurso. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal pediu ao TSE ingresso como amicus curiae na ação movida pela EBC para garantir o acesso público ao acervo jornalístico da Agência Brasil durante o período eleitoral. A empresa havia optado pelo arquivamento de conteúdos dos últimos 3 anos e meio para evitar risco de descumprimento das regras de publicidade no defeso eleitoral. Na ação, a EBC busca autorização com segurança jurídica para manter o acervo disponível. O sindicato sustenta que o conteúdo jornalístico da Agência Brasil tem natureza distinta da publicidade institucional e não deve ser submetido automaticamente às restrições aplicáveis à propaganda governamental. Também afirma que a remoção prejudica o direito de acesso à informação, a autonomia da comunicação pública e a liberdade de imprensa, além de retirar do ar reportagens sobre temas de interesse social. E no destaque da Lolerer de hoje, a primeira sessão do STJ sobre o rito de recursos repetitivos fixou tese no tema 1360 sobre a prova necessária para prorrogar o período de graça previdenciária em razão de desemprego involuntário. O período de graça é o intervalo em que o trabalhador mantém a condição de segurado da Previdência Social mesmo sem contribuir. A regra está no artigo 15 da Lei 8.213 de 1991 e a possibilidade de prorrogação por desemprego está prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. O colegiado decidiu que o desemprego involuntário pode ser comprovado por diferentes meios de prova e não apenas pelo registro dessa situação no órgão competente do Ministério do Trabalho. Relator do repetitivo, o ministro Afrânio Vilela, afirmou que o período de graça tem natureza protetiva, porque busca resguardar o trabalhador que, desempregado, involuntariamente não consegue manter o recolhimento das contribuições previdenciárias. Para o ministro, exigir exclusivamente o registro no órgão ministerial quando a situação de desemprego puder ser demonstrada por outros meios idôneos significaria colocar formalismo excessivo acima da finalidade protetiva da norma. O relator também destacou o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Por esse princípio, o juiz pode apreciar as provas produzidas no processo e não deve ficar obrigado a admitir apenas um tipo específico de prova quando houver outros elementos legítimos. A tese, porém, veio com uma ressalva importante. A primeira sessão entendeu que a simples ausência de anotação de emprego na carteira de trabalho ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNS, não basta isoladamente para comprovar o desemprego involuntário. Segundo Afrânio Vilela, embora a situação possa ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido pelo direito, é necessário apresentar elementos adicionais que confirmem a efetiva ausência de renda e a busca por reinserção no mercado de trabalho. Com o julgamento, podem voltar a tramitar os processos com recurso especial ou agravo em recurso especial que estavam suspensos à espera da definição da tese pelo STJ. A tese fixada reconhece que para prorrogar o período de graça, é possível provar o desemprego involuntário por meios diferentes do registro no Ministério do Trabalho. Ao mesmo tempo, deixa claro que a falta de vínculo registrado sozinha não comprova a situação, exigindo outros elementos sobre a ausência de renda e busca de trabalho.
E a análise de hoje, que está disponível no portal da Lawletter, é assinada por Gladstone Mamed, Eduarda Cota Mamed e Roberta Cota Mamed. O tema central é o efeito jurídico concreto das normas internas bem estruturadas dentro de uma empresa a partir da decisão do TST que manteve a justa causa de uma assistente da Telefônica Brasil. O caso foi julgado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, em março de 2026. A trabalhadora atuava como assistente de relacionamento e tinha entre suas funções a negociação de contas de clientes. A controvérsia surgiu porque ela realizou ajustes e concedeu descontos na conta telefônica do próprio marido. A empregada alegava que tinha alçada para conceder descontos sem autorização de supervisor, que os valores eram baixos e que não havia demonstração de prejuízo à empresa. O TST, seguindo as instâncias anteriores, manteve a justa causa. O ponto decisivo foi a violação das normas internas da empresa. O Código de Ética e Conduta, assinado pela trabalhadora no momento da admissão, proibia a intervenção em contas de parentes. A análise destaca que a justa causa não foi mantida pelo valor envolvido, nem pela necessidade de comprovação de prejuízo material. O fundamento foi a quebra da confiança e a violação de uma regra interna clara, conhecida e documentada. Ainda que a assistente tivesse limite de alçada para descontos, essa autorização não alcançava demandas de clientes parentes dos empregados. A partir desse caso, os autores retomam a ideia de que o direito brasileiro atribui às empresas um poder relevante de autorregulamentação. A lei não detalha todo o funcionamento interno da corporação e há espaço para que empresários, sócios, administradores e gerentes definam regras próprias, dentro dos limites constitucionais e legais. Essas regras formam o que os autores chamam de plataformas normativas. A plataforma primária é o contrato social ou estatuto social. A secundária envolve pactos parassociais e deliberações de sócios. A terciária ou lateral reúne códigos de conduta, códigos de ética, regimentos internos e normas de trabalho. No caso da Telefônica, o Código de Ética funcionou como plataforma normativa lateral. Ele definiu como a prestação do trabalho deveria ocorrer e estabeleceu uma vedação objetiva. Empregados não poderiam intervir em contas de parentes. Como a regra existia, era conhecida e estava documentada, serviu de base para reconhecer a falta grave. A conclusão da análise é que normas internas não são meros documentos formais. Quando bem redigidas, conhecidas pelos trabalhadores e coerentes com a organização da empresa, produzem efeitos jurídicos concretos. Para os autores, a estruturação jurídica da empresa reduz riscos, orienta condutas e deve ser vista como investimento na segurança da operação. E esse é apenas um pequeno resumo da matéria que está completa lá no nosso portal. Então, se você quiser conferir ela na íntegra, é só você clicar no link aqui na descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto também pelo link na descrição. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E não esqueça de se inscrever na nossa newsletter gratuita que chega de segunda a sábado no e-mail de vocês. E aproveitando, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. O Reinaldo, Rômulo, Bela, Brenda, Diogo e Rai. Muito obrigado a todos. E ainda tá valendo o sorteio da caneca e café da Lawletter. Para participar é muito simples, é só compartilhar o episódio lá nos seus stories, marcar eu, a Gisele e a Lawletter. Todos os arrobas estão aqui na descrição. E para encerrar o episódio, vamos com a frase para ficar para o final de semana. Não importa o quão devagar você vá, contanto que não pare. Uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem!